Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor, com o propósito de levar ao seu coração, ao seu lar, à sua família, a poderosa bênção de Deus, pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Você que necessita de uma bênção, você que necessita de uma cura, de um milagre, pelo nome glorioso do Senhor Jesus, comece a colocar a sua fé, porque a palavra de Deus proporciona a fé no nosso coração para recebermos a bênção que Deus tem para todo aquele que crê na sua palavra. E também divulga este programa para os seus parentes, para os seus amigos e para os seus vizinhos, para que juntos possamos estar formando a cadeia da prece poderosa, que dentro de alguns instantes estarei orando a favor de todos quantos estão em sintonia conosco. Se esvazia e se entregou, Mestre do amor, tudo suportou e me resgatou, Mestre do amor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, digno de louvor. Aleluia, ao meu resgatador, o Mestre do todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, no verso 21 ao 24, nos é relatado: então eles disseram: nós não recebemos acerca de ti
cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Este registro do Dr. Lucas, o último capítulo do livro de Atos Apóstolos, nos é relatado a partir do versículo 11, a respeito quando Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em sua própria casa durante 2 anos. Neste período, o apóstolo Paulo escreveu algumas das suas cartas enquanto estava ali na prisão, e como era a sua preocupação constante, embora sendo ele o apóstolo dos gentios, mas como ele declara também na sua carta aos Romanos, capítulo 11, havia uma preocupação com os seus patrícios, com os da sua própria raça, para que pudessem também ser alcançados pela graça do Evangelho, pela graça do nome glorioso do Senhor Jesus. E nesses versículos que lemos, durante esta prisão de 2 anos ali em Roma, o apóstolo Paulo, ele procura esse contato com os judeus que ali residiam, para que pudesse se justificar também da sua prisão, que ele estava ali preso injustamente, preso por acusação dos próprios judeus, que o acusaram de heresia. E esses judeus que estavam ali em Roma, a qual Paulo procura evangelizá-los, estes judeus informam a Paulo que eles que compunham ali uma sinagoga, compunham ali uma liderança judaica, eles não haviam recebido nenhuma carta a respeito de Paulo vindo da Judéia, e também nenhum dos irmãos chegou ali até Roma para que anunciasse ou dissesse a respeito de Paulo algum mal. Mas eles se mostraram interesses em ouvir Paulo aquilo que ele sentia, ou seja, aquilo que ele professava, para que também se justificasse o porquê que ele estava ali preso, embora estando preso, ele tinha plena liberdade de receber as visitas que ele desejasse e também com plena liberdade para pregar o Evangelho.
Deus tem as suas formas, suas maneiras de operar e de realizar. E essa prisão do apóstolo Paulo foi exatamente um momento em que ele pôde se dedicar a escrever várias cartas para várias igrejas, como se conclui que ele escreveu, neste momento dessa prisão, as epístolas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Estas cartas que eles escreveram durante esta prisão, e também ele teve esta oportunidade de procurar evangelizar os da sua própria raça. E nos é informado por estes judeus que eles queriam ouvi-los, porque também a respeito desta seita, que é o cristianismo, era considerado pelos judeus como uma seita, como ainda é no dia de hoje, e eles gostariam de ouvir que Paulo falasse a respeito desta seita, porque era notório, dizia eles, diz aqui o versículo 22, que era notório que em toda a parte se falava contra ela. Então o cristianismo, ele está numa batalha constante desde o seu início, com muitas perseguições, com muitas difamações. Então, aqueles judeus que estavam vinculados ao judaísmo, à lei de Moisés e aos profetas, eles combatiam veemente esta seita, como eles entendiam, e que estava proliferando, ou seja, crescendo veemente. E isto trazia, sem dúvida alguma, um ciúmes religioso aos líderes das religiões do judaísmo, aos líderes que compunha a liderança dos judeus. Então, os sacerdotes, aqueles que faziam parte do sinédrio, aqueles que estavam investidos da autoridade dentro do judaísmo, mas Paulo trabalhava com eles veemente para levá-los ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E nos é relatado no versículo 23 que Paulo marcou um momento, um dia, para que eles fossem ter com ele até a sua pousada, aonde ele estava preso. E Paulo, ali na sua pousada, declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Ou seja, o apóstolo Paulo era um profundo conhecedor das leis de Moisés. Ele era um profundo conhecedor dos profetas, porque ele era um fariseu fanático. Ele era um fariseu que zelava pela sua religião. E é por isto que no mesmo livro de Atos, no capítulo 26, quando estava sendo ou se apresentando perante
o rei Agripa, o apóstolo Paulo declara, dizendo, no capítulo 26 de Atos, no versículo, a partir do versículo 9, ele diz ao rei Agripa: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa foi a declaração do apóstolo Paulo, registrada aqui pelo Dr. Lucas, capítulo 26, do versículo 9 ao versículo 15, a respeito do testemunho que Paulo está dando aqui ao rei Agripa, a respeito da sua conversão, do seu encontro com Cristo, a respeito do que ele era, um fanático, um perseguidor que consentia na morte dos cristãos, aquele que consentia e dava o seu voto na sua morte. Agora, tendo ele este encontro pessoal, real com Cristo, veja que ele declara que era um resplendor maior do que o sol em toda a sua força. Este foi o resplendor de Cristo no seu encontro. Paulo teve esse encontro com Cristo, porque ele foi escolhido para ser este instrumento entre os gentios. Deus tem propósitos. O nosso Deus é Deus vivo, é Deus poderoso, é Deus glorioso, é Deus que ouve, é Deus que fala, é Deus que responde para todos aqueles que o buscam, para todos aqueles que nele creem. E é por isso que agora o apóstolo Paulo estava tentando mostrar aos judeus ali em Roma que Jesus, que a fé em Jesus era mais importante do que a lei de Moisés, era mais importante porque a lei de Moisés, Jesus a cumpriu, e ele mesmo, Jesus declarou: eu não vim abrogar, eu não vim revogar, eu vim para cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei em todos os seus parâmetros, e é por isto
que os judeus precisavam e precisam até o dia de hoje, a crer na fé em Jesus. E lamentavelmente, muitos gentios estão querendo praticar aquilo que é da alçada dos judeus. A lei de Moisés é da alçada dos judeus. E muitos gentios estão praticando, e pior, muitos que já tiveram encontro com Cristo, estão negando a sua fé em Cristo, porque estão se envolvendo com heresias, estão se voltando para judaísmo, estão guardando o dia que os judeus ainda guardam, porque eles não receberam Jesus como Messias, como Salvador. Então, eles ainda guardam o sábado ao pôr do sol, é guarda do judeu até o pôr do sol do sábado. Não é da competência de gentil guardar aquilo que é da competência de judeus. É isso que Paulo estava mostrando aqui aos judeus, que tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde, o que o apóstolo Paulo estava mostrando a esses judeus? Que a lei de Moisés, Jesus a cumpriu, que os profetas profetizaram a respeito de Cristo como Messias, como Salvador, como Senhor, e ele intentava levar aqueles judeus a abraçar a fé de Jesus. E diz o versículo 24 do capítulo 28, e alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Esta palavra ainda se cumpre nos dias de hoje. Muitos estão ouvindo a mensagem do Evangelho, tanto judeus como gentios, mas não estão abrindo o coração para que o Espírito Santo de Deus faça uma obra, não estão abrindo o coração para crer na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. A fé em Jesus é uma fé real, é uma fé num Cristo vivo, num Cristo que está ressuscitado, num Cristo de poder. Não se divide fé em Jesus. Deus não dá a sua glória a outrem. Muitos querem levar a indumentária de cristãos, mas estão praticando outras práticas que é contrária ao Evangelho, é contrária à palavra de Deus, é contrária à fé em Jesus. Estão fazendo uma prática filosófica, estão fazendo uma prática que os homens trazem muitos absurdos. O outro dia ouvia aí na internet como corre muitas coisas, e pelo fato das pessoas não conhecerem e não se interessarem pela palavra de Deus, muitas coisas, aberrações aparecem, e muitos são levados nessas aberrações. Um pregador dizia: ora, Jesus não era cheio do Espírito Santo, mas a Bíblia não fala que Jesus orou e falou em línguas. João Batista não era cheio do Espírito Santo, a Bíblia não fala que João Batista falava em línguas. Isso é uma utopia, é porque aquele pregador não conhece, não aceita a obra do Espírito Santo, não crê na obra do Espírito Santo. São pregadores que estão divergindo do Evangelho, são heresias, ensinos falsos e mentirosos. Por que razão tem que ter escrito que Jesus falava em línguas?
Lá em Atos capítulo 2 nos registra que quando o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, os discípulos, eles falaram em línguas estranhas, línguas que eles não conheciam, porque eram galileus, mas eram línguas faladas em várias partes do mundo da época, e que muitos que estavam ali em Jerusalém receberam a mensagem de que Cristo era o Senhor, era o Salvador, na sua própria língua, falado pelo Espírito Santo através daqueles galileus. E é por isso que quando Pedro se levanta e traz a primeira mensagem, quase 3.000 almas aceitaram, receberam Jesus como Senhor e Salvador. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Abra o seu coração para que o Espírito Santo de Deus faça uma obra, para você crer que Jesus, a fé em Jesus, vai proporcionar a você o perdão dos teus pecados, a salvação da sua alma, vai proporcionar a você uma cura, uma libertação, vai proporcionar a você uma vida verdadeira. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente com esta vida, Senhor, que está crendo nessa tua palavra, está crendo no teu nome santo e glorioso, para perdoar os seus pecados, para curar a sua doença, para curar a sua enfermidade, para, Senhor Jesus, salvar a sua alma. Toca nesta hora por sobre cada coração, toca nesta hora por sobre cada entendimento e cada vida. Ó Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar realizando uma grande obra, para que esta vida que me assiste nesta hora possa se voltar inteiramente para o teu nome santo e glorioso, para as verdades do teu evangelho. Senhor, toca nesta hora, passa a virtude da tua bênção. Aqueles que estão enfermos, doentes, problemáticos, perturbados, que mediante o teu tocar haja cura, haja libertação. Toca sobre esta casa, toca sobre este lar, esta família que me assiste nesta hora, e seja a tua bênção, seja a solução dos problemas, seja a remoção de toda sorte de males, pelo nome glorioso do Senhor Jesus, eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém.